Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a vida não é caos, é cosmos. Alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador? Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que duas células dão uma coisa como a gente. Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo, não, ele fica ali esperando. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje se fala muito da síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? A síndrome de burnout, primeiro que estão fazendo uma confusão. O burnout está ligado diretamente às condições de trabalho. Por exemplo, burnout na pandemia. Não tenha dúvida que médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, muitos tiveram burnout. Porque eles não podiam nem ir em casa. Eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia. Muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, eu estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa, uma relação abusiva, ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer, e aí ela está sobrecarregada em casa, e aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não. O burnout está ligado às condições de trabalho. Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, Viva, como é que você faz com um paciente que não faz o que você disse? Nada. Sabe por quê? Tudo tem tempo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. Aí as pessoas falam assim, você tem paciência, fulano já falou isso 10 vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe, tipo assim, a ficha cai para cada um num determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim, e se nunca cair? Não era nessa vida. Não adianta a gente querer que os outros façam tudo pra gente. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque. Mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito na minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho TDAH. Eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que eu não paro. Então, está tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha. Aí você tem que ligar para o perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então, é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora, ele sofre comigo? Sofre. Muito, muito. Mas a gente se complementa. Né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa, vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as bactérias. E contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Entendeu? Vai. Então, tira ela de lá. Deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir.
Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas... Você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente, ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil, na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, é uma burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. Porque o que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós devemos morrer um dia. É uma das regras do universo, não fui eu que fiz. Existe uma síndrome chamada declínio da alegria de viver, que começa aos 23 anos. Quantos sorrisos uma criança de 3 anos dá por dia? 400, em média. Muito bem, um homem e uma mulher também, de 40 anos, ri 4. Eu não levo a sério quem não ri de si mesmo. Porque uma pessoa que se leva tão a sério a ponto de achar que nunca erra, é uma pessoa insuportável. Eu sou aquela que já conta piada das besteiras que eu faço antes. Ninguém precisa contar, porque eu vou contar. Outro dia eu botei na minha geladeira o controle da NET. Mas muito simples, faz todo sentido. Cheguei em casa, a cachorra, fui recolher o cocô da cachorra, lavei a mão, aí estava a TV do Dog lá, passando, aí eu falei, vou trocar, botei para botar no jornal, que eu não tinha visto nada, botei. Nisso, lembrei que tinha que botar água para os cachorros. Aí fui na geladeira, botei a água, daqui a pouco falei, gente, aí sentei para ver o tal do jornal. Não tinha para trocar. Aí eu refiz na minha cabeça. Onde eu fui, banheiro, lavei a mão, fui na geladeira, só pode estar lá, e não deu outra. Abri, já fotografei, que eu falei, isso eu tenho que fotografar para poder me lembrar disso. Então, isso acontece. E a gente não pode levar tão a sério, porque a gente fala, isso não pode acontecer comigo. Ou então, o perfeccionista vai dizer o quê? Estou com Alzheimer, doutor. A coisa mais fácil é você tratar um deprimido. Mais fácil é tratar uma pessoa que tem pânico. Porque eu sei o que tem que fazer. Eu vou lá, tiro o pânico, tiro a depressão. Sabe qual a coisa mais difícil? É fazer com que eles entendam isso que eu estou falando para vocês. Porque o paciente melhora, sabe o que ele faz? E some. 2 anos ele some. Aí, a próxima vez, ele liga para falar assim, Bia, se lembra daquela vez que eu pareci desesperado? Estou todo desesperado de novo. Aí você fala assim, mas meu amor, você está tomando alguma coisa? Não, suspendi. Estava bem, suspendi. E aí, você mudou o estilo de vida, como a gente falou? Você procurou saber do seu propósito, do seu talento? Não, Bia, estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Gente, Cartola virou compositor aos 66 anos. Antes, Cartola foi um funcionário comum dos Correios. E deixou um legado imenso. Porque assim, você pode passar a vida inteira fazendo, está longe do seu talento, está longe do seu propósito, mas se você vive um dia dentro, você faz diferença. Então, queria deixar isso para vocês, porque assim, não adianta falar de doença, a gente tem que falar de quem somos. Porque a doença a gente consegue debelar. Mas a mudança para um humano virar ser humano, depende da sua coragem.